Dicas de uma boa leitura. Vou deixar de indicação um livro, principalmente que é voltado mais para as crianças, né, para as meninas negras, mas que todo mundo pode ler, porque literatura nunca é demais, né? O livro da autora Marise Conceição, que é uma professora do Rio de Janeiro, A Menina que Soltou os Cachos. É um livro bem didático, que fala um pouco sobre essa afirmação da identidade racial através do cabelo, que é algo tão importante e emblemático para nós meninas negras. No mais, dizer que o Ayabás, Instituto da Mulher Negra do Piauí, está sempre disponível para esse tipo de debate e articulação política. A luta é árdua, mas é com muita alegria, com muita resiliência que a gente continua a lutar por direitos das mulheres negras. O colorismo é uma face do racismo bem brasileira por causa da mistura de raças. Como ele se manifesta para as jovens negras? Toda pessoa negra no Brasil sente esse preconceito, né? Ainda mais porque a gente passa por uma formação histórica, que ao longo dos anos tentaram fazer com que nós não nos reconhecêssemos enquanto pessoas negras, né? Então a gente tem aí essa questão do embranquecimento da população. Então, quanto mais você se aproximar desses traços brancos, quanto mais você tiver a pele clara, o cabelo liso, menos preconceito você acaba sofrendo socialmente. Isso não quer dizer que as pessoas pardas estejam isentas de sofrer esse preconceito, mas a gente sabe que isso acontece de forma mais forte, né, em relação às pessoas que têm a pele mais escura aqui no Brasil, que usam seu cabelo crespo e que, entre outras características da população negra, sofrem mais preconceito por conta disso. Na sua dissertação você fala sobre o genocídio da juventude negra de Teresina. Qual a sua percepção em relação ao aumento da violência contra a juventude negra nesse momento de retomada das atividades? Teresina vive uma situação de alta nos crimes, alta em violência, e tudo se deve principalmente à alta do número de facções criminosas, da atuação dessas facções criminosas, que agem não só em Teresina, nas periferias, nos subúrbios, mas também agem na região norte do estado, Parnaíba, Luiz Correia. Em decorrência disso é que acontece essa situação de aumento de criminalidade. E a gente olha nessa situação do aumento da criminalidade nessas regiões com muita preocupação. A partir do momento que a gente faz parte de um observatório da segurança pública, em que diariamente vários casos noticiados pela polícia, noticiados pelos grandes veículos de mídia e não só por vários grupos de mensagens de WhatsApp, a gente percebe essa situação se agravando ao longo do tempo, né? A pandemia, ela trouxe essa situação a grande exposição. Então é necessário que o poder público, principalmente, ele age de uma forma ágil e compromissada, principalmente porque a gente percebe os mais jovens, os jovens negros sendo os mais mortos, né? É uma situação que acontece ao longo do tempo, há muito tempo, mas que a gente está vendo de uma forma muito mais grave agora. Como você traz o feminismo negro para as jovens? A gente tem esse trabalho, primeiro, de se organizar politicamente, de debater as nossas pautas, as nossas demandas em relação ao racismo, ao trabalho das mulheres negras, à educação, entre outras demandas, questão da violência, da saúde mental. Então, primeiro a gente precisa se articular e debater. Quanto mais a gente troca essas informações e aprofunda isso, mais a gente consegue se organizar e aí cobrar do Estado um posicionamento, cobrar dos políticos um posicionamento, ter políticas públicas voltadas para a nossa população. Fale dos movimentos que você participa. Eu faço parte do Instituto da Mulher Negra do Piauí Ayabás, é uma instituição sem fins lucrativos, né? Nós somos uma organização política. O Ayabás, ele faz uma série de atividades no ano inteiro, né? Então a gente tanto faz atividades de capacitação, oficina, palestra, cursos, e a ideia é poder debater e aprofundar esses temas, como também o colorismo, né? De que forma que o impacto, esse racismo, ele vai impactar a vida de nós
nós, mulheres negras, né? A partir dessa questão cultural, moral, social. Então, a ideia do Ayabás é também uma formação política, uma formação teórica e a organização e luta nas ruas também. O afroempreendedorismo, ele entra na minha vida como uma forma de geração de renda, mas também porque nós, mulheres negras, afroempreendemos desde sempre, né? Então, esse afroempreendedorismo, além de gerar renda, ele também fortalece a minha identidade racial e a identidade racial de quem consome esse produto. E nós visamos exatamente isso, poder se articular enquanto mulher negra e lutar por uma sociedade em que a gente possa viver, e não só viver, mas bem viver, contra o machismo, contra o racismo e contra a LGBTQIA+fobia. O movimento negro, ele consegue enxergar a questão da inclusão no meio disso tudo, porque não dá para a gente colocar apenas pessoas negras retintas como pessoas pretas. A gente vive uma situação de Brasil em que racismo, ele atinge várias tonalidades, ele atinge várias situações, enquadramentos sociais. Pessoas pretas mais retintas, elas tendem a sofrer mais em relação à questão de sua própria cor. E o movimento negro, ele é muito inclusivo. Nós temos vários grupos que trabalham com autoestima, que trabalham sobre a conscientização, né? Porque é necessário, a partir do momento que nós somos Brasil, que nós somos um país de variadas raças, variados movimentos, variadas culturas, é necessária essa conscientização da população em relação à sua própria cor, à sua própria identidade. Quer saber de que cor ele pinta o rosto das pessoas do desenho, não é, Dudu? Eu? Uhum. Pinta com lápis cor da pele. Cor da pele? Que história é essa, meu filho? Pele de quem? Essa história de ver racismo em tudo já deu também. Hoje em dia ninguém pode falar nada que já vira racismo. Eu vejo racismo onde existe racismo e é isso que está acontecendo aqui. Quem jamais ouviu a vida, ouviu a voz das águas, água da palavra, água calada, pura água da palavra, clareira, luz madura, tora da palavra, duro silêncio, nosso pai.